paz do Senhor. Gostaria de deixar uma breve palavra para os irmãos no livro de João, capítulo 13, a partir do versículo 36. Eu vou lendo para não tomar tempo. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pai querido, Pai amado, graça te dou por mais dia de vida. Senhor, eis-me aqui, Pai, diante de ti. Pai, verdadeiramente, não sou digno nem merecedor de tudo que és, nem de tudo que tu fazes, ó Espírito Santo de Deus. Mas, Senhor, coloca-me próximo diante de ti nesse momento, Pai. E que o Senhor possa me usar, Espírito Santo. Me usar para que eu possa ministrar a tua palavra, Pai. Senhor, que não venham sair palavras que venham de mim, Pai, do meu próprio entendimento, do meu próprio conhecimento, mas que venham ser palavras, Espírito Santo, que venham ser totalmente guiadas, Pai, e venham do teu Espírito Santo que habita em minha vida, Pai. Senhor, que possam ser palavras, Espírito Santo, que possam ir de encontro ao coração dos seus servos, Pai. Senhor, que o nome do teu Filho amado usa-me em tuas santas e poderosas mãos, Pai. Que a palavra possa ir de encontro ao coração de todos que a ouvirem, Espírito Santo. No nome do teu Filho amado. Amém. Eu soube há pouco tempo, o André disse que eu precisaria pregar, e nisso eu comecei a pensar, né? Nossa, qual palavra que... Comecei a pedir ao Senhor uma palavra, né? Falei, Senhor, preciso de uma palavra para poder ministrar a sua igreja. Hoje, num culto que, se fosse presencial, uma palavra, um culto de cura e libertação. E nisso eu orei ao Senhor, né, pedindo uma palavra, e o Senhor começou a ministrar, a palestrar o meu coração essa palavra aqui de João 13. E nisso, quando eu comecei a ler, eu comecei a indagar ao Senhor o que Ele queria falar, né, através dessa palavra. E nisso eu comecei a ler o capítulo 13 e também os subsequentes, né, o capítulo 14, capítulo 15, 16, 17. E nisso eu comecei a ver as características dos discípulos. O quanto que cada discípulo ali, né, assim como nós, assim como um grupo, cada um tem um pensamento diferente do outro. Os discípulos também tinham pensamentos diferentes, e o que unia todos eles ali, o que era aquela ponte de ligação, que fazia aquele laço, vamos dizer, aquela ligação mesmo, bem forte entre eles, era Jesus. Eram os ensinamentos de Jesus, eram as palavras de Jesus, e tudo aquilo que Jesus simbolizava, que era a presença do Espírito Santo de Deus. E através dos seus ensinamentos levar as pessoas a conhecer mais do reino de Deus e de tudo aquilo que o Senhor ele tem para oferecer a cada um de nós. Só que nessa palavra aqui, o Senhor ele ministrou meu coração justamente mais no último versículo que eu li, que é o que? Você dará a sua vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E nisso, meditando nesse versículo, o Senhor ele começou a palestrar comigo sobre quantas vezes eu e você, nós estamos há anos na igreja, todas as vezes 10, 15, 20, 25 anos na casa do Senhor. E mesmo assim, no caso aqui de Pedro, ele negou Jesus. Ele foi perguntado, como vai falar lá no capítulo 18, se ele era parte do grupo, né, como vai dizer aqui pela encarregada da porta. Como vai falar lá em João 18, a partir ali do versículo 16, 17, 18, que Simão Pedro ele conhecia o sumo sacerdote, então ele pôde entrar ali para onde os guardas e o comandante da guarda levou Jesus. E Pedro não, Pedro teve que ficar do lado de fora esperando, porque ele não era conhecido do sumo sacerdote. Mas mesmo assim, Simão Pedro consegue fazer com que ele entre no templo. Só que ao entrar no templo, a encarregada da porta, né, da porta do templo, pergunta
você não é um dos discípulos desse homem? E ele então o nega. E depois os guardas, eles estavam ao redor de uma fogueira, como vai falar no versículo 18, e Pedro estava junto com eles em pé, se aquecendo. Então os guardas perguntam: você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: não sou. E depois um dos servos do sumo sacerdote, parente, ainda inclusive parente daquele que Pedro tinha cortado a orelha, insistiu falando: eu não te vi com ele no olival. E mais uma vez Pedro nega Jesus. Aqui Pedro ele nega Jesus, mas o que nós fazemos? Que nós que muitas vezes já congregamos e já temos uma comunhão, né? Um ato de nós irmos à casa do Senhor regularmente, todas as vezes 2 vezes por semana, 3. O que nós fazemos? Nós simplesmente cometemos o mesmo erro que Pedro, que era o quê? Nós não conhecemos o nosso Criador. E no caso aqui era Jesus, nós não conhecemos o nosso Mestre, da mesma forma que Pedro não conhecia. Mas então você se pergunta: como assim nós não conhecemos? Se eu vou à igreja desde que eu era pequeno, se eu já vou à igreja 20, 25 anos, como assim você está dizendo que eu não conheço Jesus? Bem, vamos olhar para Pedro, vamos olhar para os discípulos em si. Todos os discípulos, eles tiveram o grande e acredito que o maior privilégio da história, que é justamente o quê? Ter a oportunidade de não só viver no mesmo tempo que Jesus, mas andar com Ele e ver, presenciar o Mestre encarnado, o Mestre vivo, em carne e osso, pregando a palavra, e não só pregando, fazendo os seus milagres. Então eles tiveram essa oportunidade e mesmo assim eles não conheciam o seu Mestre. A ponto de Jesus dizer no próprio capítulo 14, Jesus vai dizer, a partir do versículo 8, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu, no versículo 9, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo? E antes também, no versículo 5, Tomé ele faz uma pergunta para Jesus que leva a entender justamente isso. Os discípulos, eles andaram todo aquele tempo com Jesus e eles não conheciam o Mestre, que é o que acontece conosco. Por quê? Por que essa falta de conhecimento? Que é justamente o que eu estava indagando ao Senhor, né? Senhor, por que Pedro, apesar de todo esse tempo, ele comete esse erro? Ele conhece Jesus há tanto tempo, ele viu tudo que Jesus fez na vida de outras pessoas. E aí entra justamente nós hoje em dia. Nós estamos há tanto tempo na casa do Senhor vendo o que Jesus faz na vida de outras pessoas. Muitas das vezes até o que ele fez nas nossas vidas. Mas no caso aqui, Pedro, ele negou. Mas nós, muitas das vezes, nós fazemos o que? Nós desacreditamos. Nós cometemos um erro similar, né? Vamos dizer assim. Pedro, ele negou a Jesus ali. Ali ele foi perguntado se ele era discípulo do Senhor, ele respondeu que não. Lembrando que a palavra do Senhor diz o quê? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então nós vemos que o que Pedro fez, apesar de ser um discípulo do Senhor, é algo muito sério. Que é simplesmente ser perguntado: você é discípulo do Senhor? Eu sou discípulo do Senhor? E responder que não. Ou seja, nós estamos negando diante do homem e Jesus está nos negando diante do Pai, que é algo muito sério. E Pedro, ele fez isso. Então eu comecei a perguntar ao Senhor: por quê? Por que Pedro ele fez isso? Porque o que acontece? Nós caminhamos com o Senhor durante todo esse tempo, mas sabe o que se esvai, o que vai se perdendo de acordo com o tempo se nós não tivermos cuidado? Que assim como Pedro não teve, é justamente o que? O temor. O temor ao Senhor, lá em Provérbios vai falar que é o princípio de toda sabedoria. Que é justamente o que? A reverência, o respeito que nós temos diante do Senhor. Porque o que aconteceu?
E Jesus não deixou Pedro desavisado. Jesus avisou que ele negaria 3 vezes. E mesmo assim Pedro negou. Porque o que acontece? Nós nos esquecemos do temor ao Senhor. O tempo vai passando, nós continuamos a ir à igreja, continuamos fazendo essas atividades, e nós o que? Esquecemos. O Senhor ministrou isso ao meu coração. O Senhor me disse justamente que, por nós esquecermos do temor, nós erramos. O que a palavra ela vai falar? Que nós perecemos o quê? Por falta de conhecimento. Muitas das vezes o que acontece? Nós até temos o conhecimento, nós já ouvimos falar, nós já aprendemos, mas nós esquecemos. Que é o que aconteceu com Pedro. Porque o quê? Simplesmente, quando ele foi perguntado se ele era discípulo ou não, ele disse que não era. Porque, se nós lembrarmos, o que nós temos? Que até Jesus ele vai falar que ele iria ao Pai, que na casa do Pai tem muitas moradas, tem muitas moradas, e que ele prepararia um lugar para nós, e que ele iria, não nos deixaria sozinho, ele enviaria o Espírito Santo. Então, a partir do momento em que nós aceitamos o Senhor, nós permitimos que esse Espírito Santo ele habite em nossas vidas. E esse Espírito Santo, ao habitar em nossas vidas, ele permite que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com o Pai. E nisso, se nós pegarmos, principalmente nessas situações como a de Pedro, com certeza a mente dele, o Espírito Santo que habitava dentro dele, falou para ele dizer que sim, para ele dizer que ele era um dos discípulos. Mas, se nós lembrarmos, o que é o temor? O temor, ele é justamente aquele respeito, aquela referência que nós temos diante do Senhor. Naquele momento, ele permitiu com que aquela situação, com que não só a encarregada daquela porta, mas como os guardas perguntando, fossem maior do que tudo aquilo que ele já tinha visto, tudo aquilo que ele já tinha vivenciado com o Senhor. O Senhor já tinha dito que, o que eu acabei de dizer, né, que a casa dele tinha muitas moradas, e até mesmo no versículo 36 que eu li, o Senhor ele fala: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Ou seja, o Senhor ele já estava dizendo que ele teria um lugar com ele na morada celestial. E mesmo assim Pedro, ele esqueceu tudo aquilo. Ele esqueceu tudo aquilo e se permitiu dizer não. Por quê? Porque, como eu disse, nós caminhamos com o Senhor. Estamos 10, 15, 20 anos já com o Senhor. Mas nós não permitimos esquecer sobre o temor, que é essa referência, que é esse respeito. Porque se Pedro tivesse pensado, caramba, o que será que vai acontecer se eu negar o Senhor? Sendo que ele já sabia, porque Jesus já tinha dito: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então ele já sabia o que iria acontecer. O Espírito Santo ele nos traz essa reflexão, ele faz com que nós venhamos nos perguntar: será que o Senhor se agradaria disso? Será que isso é o certo a se fazer? Ou que também nós ouvimos muito falar que é verdadeiramente o certo a se fazer? Será que Jesus faria isso? É um ótimo pensamento para nós termos em tudo que nós fizermos em nossa vida. E nisso, Pedro, pela essa falta de temor, por ele simplesmente se esquecer e ser levado pela situação, ele simplesmente nega Jesus. E quantas das vezes nós, hoje em dia, nós nos esquecemos desse Senhor e permitimos com que a situação, da mesma forma que Pedro, fale mais alto. Nós cometamos um erro da mesma forma que Pedro. Nós precisamos cada vez mais nos lembrar de que esse Senhor, ele morreu por nós. E não só morreu por nós, ele disse que nós teríamos aflições. Então ele não nos deixou desavisados. Da mesma forma que Pedro disse
que da mesma forma que Jesus disse para Pedro que ele o negaria 3 vezes, o Senhor não nos deixa desavisado. Ele nos avisou. Nós poderíamos pensar que quando nós aceitássemos Jesus, a nossa vida seria fácil, seria só uma vida de vitória, uma vida de bonança. Mas ele não disse isso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. E ainda nos avisou que para nós termos bom ânimo. Então, essa hoje é uma palavra de reflexão para que não só vocês, mas eu também, nós vamos lembrar o quê? Do temor ao Senhor. Lembrar de não só do temor ao Senhor, mas não permitir que nós venhamos ser levados pelas situações. Porque as situações, diante de tudo que o Senhor ele já preparou para nós, não só preparou, tudo que ele já fez por nós, não é nada. Nós não podemos, nós temos que procurar cada vez mais não nos esquecer desse temor ao Senhor. Esse temor e tremor ao Senhor. Esse respeito, essa reverência, esse ato de nos colocar, de não nos colocar no lugar de Jesus, mas procurar pensar como Jesus. Pensar no sentido de que? De refletir. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus se agradaria disso? Será que o Senhor se agrada disso? Esse deve ser o nosso pensamento. Esse deve ser o nosso exercício para que nós não caiamos no mesmo esquecimento que Pedro caiu. Para que nós não venhamos cometer o mesmo erro que Pedro cometeu. Porque o temor ao Senhor, ele é algo que é como a palavra diz, é o princípio de toda sabedoria. E a palavra vai dando outras características também ao temor ao Senhor, ao que são os benefícios de nós temermos ao Senhor. E essa palavra, ela falou tremendamente no meu coração, porque isso é algo verídico. Nós, em nossa caminhada, nós que já estamos caminhando com o Senhor há muito tempo, muitas das vezes nós nos esquecemos do temor ao Senhor. E isso é a causa de muitas das vezes nós vemos esses grandes escândalos de hoje em dia, desses pastores, muitas das vezes tão renomados, que esqueceram de uma coisa tão importante, que é o quê? O temor ao Senhor. Então, que essa palavra ela possa ministrar ao seu coração, que nós possamos aprender com o erro de Pedro e nós possamos ter uma atitude diferente, que essa palavra ela possa ir de encontro ao seu coração, da mesma forma que foi de encontro ao meu. Eu agradeço a rica oportunidade e desejo a todos um ótimo ano novo.